O sangue ainda fumegava na poeira quando Zé do Brejo percebeu que acabara de assinar a própria sentença de morte. O velho agonizante apertou o relógio enferrujado na sua mão trêmula e sussurrou: "Guarda essa hora, cabra. Ela é a única coisa que pode fazer o rei do cangaço chorar." No raso da Catarina, fazer Lampião chorar significava apenas uma coisa: morrer devagar. Prepara o coração, que essa história vai te levar para os cantos mais escuros do sertão, onde a honra vale mais que a vida. E o medo tem nome de batismo. Se curtir, deixa o like e comenta aí embaixo. Você guardaria um segredo que pode te matar? Era meio-dia, quando o destino bateu na porta de Zé do Brejo. Um meio-dia escaldante de setembro, desses que fazem o diabo suar no inferno e os urubus procurarem sombra. O sol rachava a terra seca do raso da Catarina como chicote de vaqueiro, e nenhuma nuvem ousava desafiar aquele céu de aço derretido. Zé vinha descendo a trilha dos caprinos quando ouviu os gritos. Primeiro pensou que fosse alguém brigando com o gado. No sertão, bicho teimoso sempre arruma confusão. Mas quando chegou mais perto, viu a cena que mudaria sua vida para sempre. 3 homens rodeavam um velho magricela, dando pontapés como quem chuta cachorro sarnento. O barulho que mais chamou a atenção de Zé não foram os gemidos de dor, mas o tic-tac de um relógio de bolso tilintando no chão, como se fosse um coração batendo fora do peito. "Para com isso, cabra!" gritou antes mesmo de pensar. As palavras saíram da boca dele como tiro de garrucha, rápido, certeiro e sem volta. Os 3 jagunços se viraram devagar, como onças que farejaram presa nova. O maior deles, com uma cicatriz que cortava o rosto de orelha a orelha, igual a um segundo sorriso diabólico, riu mostrando os dentes podres. "Ó, pessoal, apareceu um defensor dos fracos. Deve ser um desses beatos que reza terço e bebe cachaça escondido." Zé conhecia aquele tipo. Valentões de meia pataca que se achavam os donos do mundo porque carregavam ferro na cintura. O da cicatriz era a Boca Torta, dos homens de Corisco. Os outros 2, Zé não conhecia, mas pela catadura eram da mesma laia. Cabras safados que matavam por diversão e dormiam como anjos. "O velho não fez nada, deixa ele ir embora." "E desde quando tu manda aqui, seu merda?" Boca Torta cuspiu na poeira, deixando uma mancha escura que logo virou vapor no calor. "Aqui quem manda é Corisco. E Corisco mandou nós acabar com esse aí que estava espalhando conversinha sobre o passado do nosso chefe." Zé sentiu o coração gelado. Não era pancadaria comum, era execução. O velho sabia de alguma coisa que mexia com gente poderosa. No sertão, saber demais era crime que se pagava com sangue. "Que conversinha! Pergunta pro diabo quando encontrar ele, que tu vai primeiro." Boca Torta puxou o facão num movimento fluido, a lâmina brilhando como dente de cobra. Mas Zé tinha reflexos de gato montês, herança dos tempos que caçava preá na caatinga para não morrer de fome. Numa rasteira certeira, derrubou o valentão e agarrou a arma no ar. Os outros 2 recuaram, feito caranguejos assustados. "Calma aí, caboclo", disse um deles, a voz saindo meio embargada. "Nós só tava cumprindo ordem. Não tem nada pessoal, pois agora a ordem mudou." Zé apontou o facão para os 3, a ponta da lâmina dançando no ar como língua de lagartixa. "Vão embora antes que eu perca a paciência." Boca Torta se levantou bufando, limpando a areia da camisa. "Tu não sabe com quem tá se metendo, pirangueiro. Corisco vai saber disso, e quando souber, eu explico para ele pessoalmente." Zé deu um passo na direção deles. "Agora some da minha vista antes que eu mude de ideia sobre deixar vocês vivos." Eles saíram resmungando ameaças, mas saíram. No sertão, valente de Araque é igual cachaça ruim. Faz muito barulho, mas na hora do vamos ver some, que nem fumaça. Zé se ajoelhou ao lado do velho agonizante. O homem estava mais magro que galho seco, com cabelos brancos grudados na testa suada e olhos azuis desbotados como céu de inverno. Sangue escorria do canto da boca, fazendo trilha vermelha na barba rala. "Por que fizeste isso, menino?"
gemeu o velho, cuspindo sangue na areia. Agora tu também tá marcado. Já estava marcado mesmo. Zé arrancou um pedaço da própria camisa para estancar o sangue. Desde que mataram minha irmã, eu vivo esperando a hora. O velho piscou devagar, como se as palavras tivessem demorado para chegar nos ouvidos. Que irmã? Conceição. Tinha 15 anos quando os homens do Coronel Pereira levaram ela numa noite de São João. Disseram que iam só se divertir, mas ela nunca mais voltou. A voz de Zé saiu rouca como grito de bem-te-vi. Encontraram o corpo dela 3 dias depois, jogado no açude seco. Jesus Cristo! O velho fechou os olhos, uma lágrima descendo pela face machucada. Menino, tu não sabe o que tá dizendo? Conceição, ela era... Mas a frase ficou no ar, porque um acesso de tosse interrompeu as palavras. Quando passou, o velho estendeu o relógio enferrujado com mão trêmula. Pega essa hora aqui. É a única coisa que pode fazer justiça no sertão. Que justiça? Isso é só um relógio velho. Abre ele. Zé obedeceu, os dedos lutando com a tampa emperrada. Quando conseguiu abrir, quase deixou o objeto cair. Dentro, colada com cera de abelha amarelada pelo tempo, havia uma fotografia meio desbotada. Uma moça nova, de cabelos soltos e sorriso tímido, abraçada a um jagunço de olhos verdes que ele não reconheceu. A moça usava um vestido branco simples e o homem estava sem chapéu, deixando ver os cabelos pretos ondulados. Embaixo da foto, uma dedicatória escrita à mão em letra miúda, meio rasgada pelo tempo. Pro único homem que me fez O resto estava ilegível, corroído pela umidade e pelos anos. Quem é esse da foto? Perguntou Zé, mas quando ergueu os olhos, o velho já tinha entregado a alma a Deus. Os olhos azuis ficaram abertos, olhando para um céu que ele nunca mais veria. O tic-tac do relógio continuava, implacável como a passagem do tempo. Zé fechou os olhos do morto, fez uma cruz na testa dele e guardou o relógio no bolso da camisa, bem perto do coração. Quando se levantou, viu 3 pontos se movendo na distância, os jagunços de corisco voltando com reforço. A poeira que levantavam parecia fumaça de incêndio e Zé sabia que quando chegassem, a conversa seria na ponta do facão. Olhou para o corpo do velho, para os 3 pontos se aproximando, para o sol inclemente que testemunhava tudo em silêncio. Não tinha mais volta. Era cangaço ou caixão. Era se juntar aos bandidos ou virar comida de urubu. Pegou o chapéu de couro do velho morto, ajeitou na própria cabeça e começou a caminhar na direção oposta aos pontos de poeira. A cada passo, o tic-tac do relógio ecoava no peito, marcando o compasso de uma nova vida. Uma vida fora da lei. Mas o que Zé não sabia é que aquela foto guardava um segredo capaz de abalar o trono do próprio rei do cangaço. 3 meses se passaram como ventania no sertão, rápidos, violentos e deixando tudo mudado para sempre. Zé do Brejo já tinha nome no cangaço, tatuado a ferro e fogo nas conversas dos vaqueiros e no medo dos coronéis. Não era dos grandes, ainda, mas também não era daqueles que morriam na primeira tocaia feito frango novo no terreiro. O bando dele era pequeno, mas eficiente. 7 homens e 2 mulheres, todos fugidos da injustiça ou da miséria. Tinham uma regra simples: nunca atacar pobre, nunca matar por prazer, sempre dividir o saque. No sertão sem lei, eles faziam a própria justiça. Mas naquela tarde de dezembro, quando pararam numa fazenda para pedir mantimentos, Zé descobriu que a fama tinha chegado aos ouvidos errados. "Zé do Brejo!" gritou uma voz que fez todos os passarinhos calarem a boca. "Chegou o recado do capitão. Ele quer falar contigo." Era Sabino, cabra de confiança de Lampião. Alto, magro como vara de pescar, com bigode que mais parecia rabo de gato e olhos pequenos que não perdiam nada. Sabino era conhecido por 2 coisas: pontaria certeira e língua afiada. O coração de Zé deu um salto mortal. Lampião queria falar com ele?
O rei do cangaço, o terror dos coronéis, o homem que tinha mais inimigos que estrelas no céu? Podia ser promoção ou morte. No cangaço, as duas coisas andavam de mãos dadas, feito irmãos siameses. Onde ele está? Acampado na Serra do Gavião, uns 3 léguas daqui. E olha, caboclo. Sabino baixou a voz. Vai preparado. O capitão anda nervoso esses dias. Qualquer besteira pode virar motivo para festa de bala. A viagem até a Serra do Gavião foi uma eternidade. Zé montou no melhor cavalo que tinha, um alazão forte que ganhara numa aposta, e seguiu Sabino pelas trilhas que só os cangaceiros conheciam. O sol ia descendo devagar, pintando o céu de vermelho como sangue derramado. Na bagagem, levava o de sempre: rifle, cartucheira, facão, cantil d'água e o relógio do velho. O maldito relógio que nunca parava de fazer tic-tac no bolso da camisa. Às vezes, nas noites de insônia, Zé tirava o objeto e ficava olhando para a foto da moça desconhecida, abraçada ao jagunço. Quem seriam? Por que o velho guardava aquela lembrança como se fosse ouro? E, principalmente, por que o olhar da moça na foto lhe dava uma estranha sensação de que já a conhecia de algum lugar? Chegaram ao acampamento quando a lua já mostrava os primeiros sinais no horizonte. Era um lugar estratégico, grota profunda entre as pedras, com água corrente e várias saídas caso precisassem fugir. Fogueiras pequenas espalhadas entre as árvores, homens armados fazendo a ronda, cavalos pastando soltos. E no centro de tudo, sentado na sombra de um juazeiro centenário, estava ele, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Era menor do que Zé imaginava, mas tinha uma presença que enchia todo o acampamento. Cabelos cacheados, escapando do chapéu de couro, óculos escuros, mesmo com pouca luz, bigode bem aparado e aquela famosa parabellum na cintura. Estava limpando a arma com um pano, movimentos lentos e precisos como ritual religioso. Ao lado dele, uma mulher bordava um lenço à luz da fogueira. Cabelos pretos presos num coque, vestido simples mas limpo, dedos ágeis dançando com a agulha. Quando Zé se aproximou, ela ergueu os olhos e ele quase engasgou. Era ela, a mesma moça da fotografia, só que 10 anos mais velha. O mesmo rosto delicado, os mesmos olhos escuros, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando prestava atenção. Maria Bonita, a mulher de Lampião, a rainha do cangaço. Então tu é o tal do Zé do Brejo que tá dando trabalho pro pessoal do Corisco? Perguntou Lampião, sem levantar os olhos da arma. Se foi para isso que o senhor me chamou? Calma, rapaz. Não é para brigar, não. Lampião finalmente olhou para ele. E Zé sentiu o peso daqueles olhos que já tinham visto mais morte que um coveiro velho. É que chegou nos meus ouvidos uma história interessante. Dizem que tu matou 3 homens de Corisco para defender um velho que sabia demais. Não matei ninguém, só... Eu sei. Lampião sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era sorriso de cobra que encontrou rato. Por isso mesmo que quero saber. Que era que o velho sabia? Zé sentiu o relógio pesar no bolso como pedra de moinho. O tic-tac parecia ecoar no silêncio da noite, alto como tambor de guerra. Todos no acampamento tinham parado o que estavam fazendo e olhavam na direção deles. Não sei de nada, capitão. Ah, não sabe? Lampião se levantou devagar, guardando a parabellum no coldre. Então por que tá suando feito boi no matadouro? Era verdade. Zé sentia o suor escorrendo pelas costas, grudando a camisa na pele. A presença de Lampião era como estar perto de um incêndio. Mesmo sem chegar muito perto, já sentia o calor. Foi quando Maria Bonita interveio, com aquela voz doce que acalmava até as feras. Deixa o menino, Virgulino. Se ele diz que não sabe, é porque não sabe mesmo. Lampião olhou para a mulher, depois para Zé, depois de volta para a mulher. Alguma coisa passou entre os dois. Uma conversa silenciosa que Zé não conseguiu decifrar. Como se tivessem uma linguagem própria, feita de olhares e pausas. Tu conhece minha Maria? Perguntou Lampião de repente. Não, senhor.
Primeira vez que vejo a senhora. Estranho? Maria Bonita inclinou a cabeça, estudando o rosto de Zé. Você me lembra alguém? Tem certeza que a gente nunca se encontrou? O coração de Zé bateu mais forte. Ela estava testando ele? Sabia alguma coisa sobre a foto? Tenho certeza, dona Maria. Tá bom, Maria. Mas tu, Zé do Brejo... O rei do cangaço apontou o dedo para o peito dele. Se descobrir que tá me escondendo alguma coisa, a conversa vai ser outra. No sertão, mentira tem perna curta e bala tem alcance longo. Naquela noite, deitado numa rede emprestada longe das fogueiras, Zé não conseguiu pregar o olho. O acampamento tinha adormecido. Só restavam os roncos dos homens e o chorar das corujas na serra. Mas ele ficou acordado, olhando as estrelas e ouvindo o maldito tic-tac do relógio. Toda vez que fechava os olhos, via a foto. Maria Bonita, jovem, abraçada ao jagunço desconhecido, a dedicatória meio rasgada brilhando à luz da lua. Pro único homem que me fez tremer, treinar, trair. E se fosse tremer? Se aquele jagunço da foto fosse o único homem que tinha feito Maria Bonita tremer, de medo, de paixão, de raiva, de madrugada, quando só restavam as brasas da fogueira principal, ouviu passos na areia. Maria Bonita se aproximou, silenciosa como gato no escuro. Usava um chale sobre os ombros e carregava uma xícara fumegante na mão. Não consegue dormir? Perguntou ela, se sentando numa pedra próxima. Às vezes a noite pesa na consciência. Sei como é. Ela ofereceu a xícara, chá de cidreira. Ajuda a acalmar os nervos. Zé aceitou, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Tinha gosto de mato e de paz. Maria, posso te fazer uma pergunta? Pode. Tu conheceu um velho chamado Teodoro, cabelo branco, olhos azuis meio desbotados? Maria Bonita quase derrubou a própria xícara. O rosto dela ficou pálido como cera de vela. Por que pergunta? Porque ele era o velho que os homens de Corisco mataram, e antes de morrer, ele me disse uma coisa estranha. Ela ficou em silêncio por um tempo longo, olhando as brasas da fogueira como se procurasse respostas no fogo. Teodoro era meu avô, confessou finalmente. E sumiu faz 3 meses. Lampião anda procurando ele por todo canto. O mundo parou de girar. O avô dela, o velho, era avô de Maria Bonita. Ele morreu nos meus braços, confessou Zé, a voz saindo rouca. Os homens de Corisco estavam torturando ele. Disse que estava espalhando conversinhas sobre o passado. Maria Bonita fechou os olhos e 2 lágrimas desceram pelo rosto queimado de sol. Eu sabia. Senti no coração quando aconteceu. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Vô Teodoro era teimoso. Sempre dizia que tinha um segredo que um dia ia contar. Lampião vivia nervoso com isso. Que segredo? Ela hesitou, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém ouvia. Quando falou, a voz saiu baixa como sussurro. Uma história de antes de eu conhecer Virgulino. De quando eu era só uma menina boba que achava que o mundo era cor-de-rosa. O relógio no bolso de Zé pareceu acelerar o tic-tac. E foi nesse momento que Maria Bonita começou a contar a verdade que podia destruir o reino de Lampião. Naquela hora, nem o vento se atreveu a soprar no raso da Catarina. Tu quer saber a verdade, Zé do Brejo? Perguntou Maria Bonita, a voz tremendo como folha no vento. Lampião não foi meu primeiro amor. As palavras caíram no silêncio da madrugada como pedras num poço profundo. Zé sentiu um arrepio subir pela espinha e não era por causa do frio da serra. Havia um jagunço. Benedito da Silva, chamavam ele de Bentinho. Cabelo preto, olhos verdes como jade, sorriso que derretia coração de pedra. Maria Bonita riu, mas era riso amargo como fel de cobra. Eu tinha 16 anos quando me apaixonei por ele feito doida. Ela parou para tomar um gole do chá, as mãos tremendo imperceptivelmente. Nas brasas da fogueira, as sombras dançavam como fantasmas do passado. Bentinho era diferente dos outros jagunços.
Sabia ler e escrever. Tinha estudado com os padres antes de entrar para o mundo da violência. Nas horas vagas, me ensinava as letras desenhando na areia. Foi assim que aprendi a ler, nas tardes quentes debaixo do juazeiro da fazenda do meu pai. E Lampião? Naquela época, Lampião era só um nome que se ouvia no vento. Um tal de Virgulino que andava fazendo guerra contra os coronéis, mas que ninguém levava muito a sério. Maria Bonita mexeu as brasas com um graveto, levantando faíscas douradas. Bentinho trabalhava para o Coronel Pereira, inimigo mortal da família de Lampião. Mas para mim, isso era só conversa de homem. O que eu queria saber de guerra quando tinha o amor? Seus pais sabiam do namoro? Papai fingia que não via. Mamãe rezava todo dia para eu casar logo e sossegar. Vô Teodoro era o único que me apoiava. Dizia que Bentinho era bom rapaz, que ia cuidar bem de mim. A voz dela ficou mais baixa. Pobre do meu avô. Se soubesse no que ia dar. Zé esperou ela continuar, mas Maria Bonita ficou perdida nas memórias. O tic-tac do relógio era o único som na noite, marcando os segundos como gotas de chuva. O que aconteceu? Perguntou finalmente. Bentinho teve que viajar para Pernambuco a serviço do Coronel Pereira. Disse que ia durar só uma semana, que quando voltasse pediria minha mão em casamento. Maria Bonita sorriu triste. Eu já tinha escolhido o vestido, já tinha pensado no nome dos filhos. Menina boba. E ele não voltou? Voltou sim, mas voltou morto. O silêncio pesou como lápide. Zé sentiu o estômago se contrair. Quando Virgulino descobriu nosso namoro, mandou matar o rapaz numa emboscada. Disse que era por causa da guerra entre os coronéis, mas eu sabia a verdade. Era ciúme. Lampião já tinha ouvido falar de mim, já tinha decidido que eu ia ser mulher dele. Como foi que... Bentinho estava voltando da viagem quando caiu na tocaia. 3 contra 1, na curva do Rio das Pedras. Quando encontraram o corpo, tinha 9 furos de bala. Maria Bonita enxugou uma lágrima com as costas da mão. E o pior, cortaram o dedo onde ele usava um anel que eu tinha dado. Um anel de prata, com nossas iniciais gravadas. Zé engoliu seco. A história estava se encaixando como peças de um quebra-cabeça macabro. E seu avô sabia disso? Vô Teodoro foi testemunha de tudo. Ele que avisou Bentinho da emboscada, mas foi tarde demais. Chegou no Rio quando os tiros já tinham parado. Maria Bonita olhou direto nos olhos de Zé. Meu avô guardou uma foto nossa, minha e do Bentinho. Dizia que um dia ia usar ela para provar que Lampião matou por ciúme, não por guerra. O mundo girou em volta de Zé como peão desgovernado. A foto no relógio era de Maria Bonita com Bentinho, o primeiro amor dela. E a dedicatória rasgada, pro único homem que me fez tremer. Como foi que você acabou com Lampião? 2 meses depois do enterro, ele apareceu na fazenda do papai. Chegou de peito aberto com 10 homens armados, dizendo que vinha pedir minha mão. Maria Bonita riu amargo. Pedir, como se eu tivesse escolha. Seus pais concordaram. Papai tentou negociar, mas Lampião foi claro. Ou eu ia por bem, ou a família inteira virava comida de urubu. No sertão, ninguém diz não pro rei do cangaço e continua respirando. E você aceitou? Aceitei, porque não tinha outra saída. Mas na primeira noite, quando ele tentou me tocar, eu disse na cara dele: você pode ter meu corpo, mas meu coração vai ser sempre do Bentinho. Maria Bonita sorriu com orgulho. Lampião ficou roxo de raiva, mas não me bateu. Acho que respeitou minha sinceridade. E hoje, você ainda... Hoje eu amo Virgulino de verdade. Aprendi a amar o homem por trás da fama, o menino perdido que se esconde atrás das armas. Ela suspirou fundo. Mas o primeiro amor nunca se esquece, Zé. Fica grudado na alma feito espinho de mandacaru. Zé tirou o relógio do bolso devagar, as mãos tremendo, abriu a tampa e mostrou a foto para Maria Bonita. Ela olhou e começou a chorar em silêncio. Onde conseguiu isso? Seu avô me deu antes de morrer. Disse que era a única coisa que podia fazer justiça no sertão. Maria... Ela começou, mas Zé levantou a mão. Maria,
Posso te fazer uma pergunta que pode parecer doida? Pode. Lampião sabe dessa foto? Ela balançou a cabeça. Se soubesse, já tinha matado todo mundo que respirou perto dela, inclusive eu. Maria Bonita se levantou, ajeitando o chale nos ombros. Zé, se essa foto ainda existe, ela pode destruir tudo. Lampião mataria qualquer um que soubesse a verdade, incluindo você, principalmente eu. E se afastou no escuro, deixando Zé sozinho com o peso do segredo. Ele olhou para a foto mais uma vez. Maria Bonita adolescente, sorrindo para o homem que amava, sem saber que ele morreria por causa desse amor. Guardou o relógio e deitou na rede, mas o sono não veio. Ficou olhando as estrelas e pensando na ironia do destino. Tinha nas mãos a única coisa capaz de destruir o homem mais perigoso do sertão. E o pior, não sabia o que fazer com esse poder. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Corisco estava escondido atrás das pedras desde o começo da conversa, ouvindo cada palavra, e que pela manhã ele correria para contar tudo para o rei do cangaço. No sertão, as paredes têm ouvidos, e os ouvidos têm língua. O sol ainda nem tinha nascido quando os gritos de Lampião acordaram o acampamento. Zé do Brejo, vem cá, seu desgraçado! O estrondo da voz ecoou pela serra como trovão de tempestade. Zé abriu os olhos e viu o cano da Parabellum apontado para sua testa, a menos de um palmo de distância. O metal frio brilhava com as primeiras luzes da manhã. Em volta, todo o bando fazia círculo, como numa arena de morte. Rostos tensos, mãos nos cabos das armas, silêncio pesado como chumbo derretido. Até os passarinhos tinham calado a boca. Corisco me contou uma história muito interessante, rosnou Lampião, a voz saindo entre os dentes cerrados. Que tu tem uma foto que não é tua. Maria Bonita estava a alguns metros atrás, pálida como cera de vela. As mãos tremiam, agarrando a barra do vestido. Ao lado dela, Corisco sorria feito hiena que farejou carniça, os olhos pequenos brilhando de malícia. Não sei de que foto o senhor está falando, tentou Zé, mas a voz saiu rouca. Ah, não sabe? Lampião recuou um passo sem baixar a arma. Então não vai se importar se eu revistar teus pertences. Não tinha escapatória. Zé olhou para os rostos em volta. Alguns curiosos, outros com pena, a maioria apenas esperando para ver sangue. No cangaço, execução era entretenimento. Com movimentos lentos, tirou o relógio do bolso da camisa. O tic-tac ecoou no silêncio mortal da manhã como batida de coração agonizante. «Abre!» ordenou Lampião, a voz cortante como lâmina de navalha. Zé obedeceu, os dedos tremendo na tampa enferrujada. A foto caiu na areia como folha morta. Maria Bonita, adolescente, abraçada a Bentinho, os dois sorrindo com a inocência de quem não sabia que o futuro seria feito de sangue e lágrimas. A dedicatória meio rasgada brilhava ao sol nascente como ferida aberta. Pro único homem que me fez tremer, leu Lampião em voz alta, cada palavra saindo como cusparada. O rosto dele foi ficando roxo de raiva. 30 anos eu venho sendo feito de palhaço. O silêncio que seguiu foi mais assustador que qualquer grito. Até o vento parou de soprar, como se a própria natureza tivesse medo do que estava por vir. Maria Bonita deu um passo à frente, reunindo coragem. Virgulino, deixa eu explicar. Cala a boca! Lampião se virou para ela como cobra que vai dar o bote, os olhos injetados de sangue. Tu achou que eu nunca ia descobrir? Que ia morrer sem saber que minha mulher ficou gemendo o nome de outro homem? Não foi assim. Não foi? Lampião riu como louco, um riso que gelou o sangue de todos os presentes. Então me explica por que tu ainda guarda a foto do seu primeiro amor. Me explica por que teu avô morreu para esconder essa merda. Eu não guardava nada. Foi meu avô que... Do teu avô que morreu por causa dessa foto. Lampião apontou para Zé, o dedo tremendo de raiva. E tu, verme, ia usar isso para me chantagear? Ia espalhar para os 4 ventos que a mulher de Lampião tinha outro homem no coração? Não, capitão. Eu nem sabia. Mentira! Lampião ergueu a Parabellum, o dedo no gatilho.
O cano da arma apontava direto para o coração de Zé. Era o fim da linha. Mas antes que o tiro saísse, outro estampido cortou o ar. Maria Bonita tinha puxado uma garrucha e atirado para o alto, o eco reverberando pelas pedras da serra. "Chega!" gritou ela, a voz saindo rouca de emoção. "Chega de morte por causa do passado!" O silêncio desceu no acampamento como manta pesada. Todos olhavam para Maria Bonita como se tivessem visto um fantasma. Uma mulher desafiar Lampião. Isso era suicídio, mas ela não recuou. Se virou para Lampião, o peito subindo e descendo, lágrimas correndo pelo rosto. "Tu quer saber a verdade, Virgulino? Bentinho foi meu primeiro amor, sim. Foi o primeiro homem que me beijou. O primeiro que me fez sonhar com casamento e filhos. Ela jogou a garrucha na areia. Mas foi tu que eu escolhi. Foi contigo que eu vim pro cangaço. Foi por ti que eu abandonei tudo." Lampião ficou parado, a arma tremendo na mão. A raiva ainda queimava nos olhos, mas por baixo dela, Zé viu algo mais profundo. Medo. Medo de perder a única coisa que amava de verdade. "Tu ainda pensa nele?" perguntou, a voz saindo quase sussurrada. "Penso." Maria Bonita ergueu o queixo desafiante. "Penso no menino que eu era quando o amei. Penso na inocência que perdi. Penso no que poderia ter sido." Cada palavra era como punhal no peito de Lampião. Zé viu o homem mais temido do sertão se encolher como criança machucada. Mas Maria Bonita deu um passo na direção dele, os olhos brilhando. "Quando acordo de manhã, é teu rosto que eu quero ver. É tua mão que eu quero segurar. É contigo que eu quero envelhecer, se Deus permitir." Ela chegou mais perto, devagar, como quem se aproxima de animal ferido. "Tu acha que ficaria aqui se não te amasse? Tu acha que aguentaria essa vida de fuga, essa vida de medo, se não fosse por amor verdadeiro?" Tocou o rosto dele com delicadeza. "Virgulino, tu é o amor da minha vida. Bentinho foi o sonho da minha juventude. Naquela hora, nem as cigarras se atreveram a cantar no raso da Catarina." Lampião baixou a arma devagar, como se ela pesasse 1 tonelada. Pegou a foto do chão e olhou para ela por um longo momento. Seus olhos percorreram cada detalhe, o sorriso de Maria Bonita, o abraço carinhoso, a dedicatória meio apagada. 20 anos, murmurou. 20 anos eu venho vivendo com medo dessa verdade. Tu sabia? Desconfiava. Uma mulher não esquece o primeiro amor assim fácil. Ele sorriu triste, mas eu tinha medo de perguntar, medo de ouvir a resposta. Lampião riscou um fósforo e segurou a foto sobre a chama. O papel começou a crepitar, as bordas escurecendo. "O passado já morreu", disse, vendo a fotografia virar cinzas. "Que ele fique morto." As cinzas caíram na areia como neve negra. 20 anos de ciúme, de medo, de dúvida, tudo virando pó no vento da manhã. Zé do Brejo respirou fundo, achando que tudo tinha acabado. Mas Lampião se virou para ele, e dessa vez o olhar era diferente. Não tinha mais raiva, mas um respeito novo, inesperado. "Tu, meu filho, provou que tem honra. Podia ter me chantageado, podia ter usado esse segredo contra mim, podia ter espalhado para os 4 ventos que Lampião matou por ciúme. Estendeu a mão, mas não fez. Guardou o segredo mesmo sabendo que podia te custar a vida." Zé apertou a mão estendida, sentindo a força e a sinceridade do aperto. "De hoje em diante, tu é meu compadre. Zé do Brejo, o homem que fez Lampião tremer de orgulho." Um murmúrio de aprovação percorreu o acampamento. Os homens baixaram as armas, as mulheres suspiraram aliviadas. A tensão se desfez como açúcar na chuva. "Mas, capitão", disse Corisco, ainda tentando causar confusão, "como é que vai ficar? Todo mundo vai saber que Zé do Brejo é homem de confiança", cortou Lampião. "E quem disser o contrário responde para mim." Corisco engoliu as palavras, venenosas como cobra engole o próprio rabo. E foi assim que um simples cangaceiro se tornou lenda. Não pela força das armas, mas pela força do caráter. Não pelo medo que causava, mas pelo respeito que conquistava.
O relógio continuou fazendo tic-tac no bolso de Zé. Mas agora, em vez de marcar o tempo do medo, marcava o tempo da honra. Em vez de contar os segundos para a morte, contava os momentos de uma nova vida. Uma vida onde ser homem valia mais que ser valente. Anos depois, quando Lampião e Maria Bonita já tinham virado anjos no céu do sertão, ainda se contava a história do cangaceiro que fez o rei tremer. Não de medo, como diziam os cantadores mais dramáticos, mas de algo muito mais raro: respeito. Os velhos que viveram aquela época juravam de pé junto que foi a única vez que viram Lampião chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio de saber que o amor de Maria Bonita era verdadeiro, mesmo dividido entre o passado e o presente. E Zé do Brejo? Zé se tornou uma lenda própria. O homem que guardou o segredo mais perigoso do sertão e viveu para contar a história. O cangaceiro que provou que, às vezes, a maior coragem não está em puxar o gatilho, mas em não puxar. Porque no sertão, onde a palavra vale mais que ouro e a honra custa sangue, ser respeitado é a única imortalidade possível. E aí, caboclo, se tu tivesse na pele do Zé do Brejo, faria o mesmo? Guardaria um segredo que podia te matar ou entregaria tudo para salvar a própria pele? Comenta aí embaixo tua opinião. Se essa história mexeu contigo, compartilha com os amigos. Todo mundo precisa conhecer essas lendas do nosso sertão. E não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais histórias que vão arrepiar teus cabelos. O sertão tá cheio de segredos esperando para ser contados.